Escuro. Muito boa tarde a todos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que vai entrar em ação, né, em funcionamento, agora em agosto. Nós vamos conversar com o Edson Alves, diretor da Infinity Brasil, que é parceiro do CETRIM. Essa live é mais um trabalho do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo, em favor de seus associados, levando mais serviços e informações. Estamos aguardando a presença do Edson Alves para darmos início à nossa live. A gente vai discutir isso com mais detalhes agora mesmo, mas é bom informar antecipadamente que as sanções da LGPD podem alcançar o importe de até 50 milhões de reais por infração pela falta de adequação a esta norma. E frisando também que não há desculpa nenhuma depois da empresa pequeno, médio ou grande porte dizer que eu não sabia, tal, papapá. Não tem não. É infração e o custo disso vem mesmo. Aguardando o Dr. Edson Alves, que já estará conosco. Parece que já está aqui. Olá, doutor Edson. Olá, boa tarde, Arley. Tudo Seja bem? bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui em nossa Aumentar o live desta volume aqui para me escutar melhor um pouquinho. Olá, Está me boa ouvindo, tarde. Edson? Tô te ouvindo. Agradecer aí pela oportunidade, o sindicato e você está nos dando para a gente conversar um pouquinho de tecnologia, de segurança, de LGPD, enfim. Tá me Sem vendo, me dúvida. ouvindo bem? Estou te ouvindo. Perfeito. O Edson, é um prazer muito grande vir tê-lo conosco nessa live, que é mais um evento promovido pelo CETRIM para levar informações e serviços de maneira geral aos seus associados de toda essa região do Triângulo Mineiro. Nós vamos conversar sobre LGPD, segurança e infraestrutura de TI, desafios e oportunidades para as empresas, principalmente do setor de transportes, em particular do transporte de cargas. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Edson, já está em vigor? Já está em vigor. Ela entrou em vigor em setembro do ano passado. Houve um determinado atraso na constituição da agência fiscalizadora, né, que é a ANPD, mas essa agência já está em pleno funcionamento, inclusive com site, canais para atendimento, denúncia, né, e em termos legais, a lei já está valendo desde setembro do ano passado, né, houve um atraso em virtude da pandemia, mas é uma lei que foi promulgada lá em 2018, né, no governo Temer. Então, já houve um tempo, né, bem amplo aí de divulgação e de veiculação dos termos da lei. Não tem tamanho de empresa para se adequar a essa lei, né, o Edson? É pequena, médio, grande porte, todo mundo tem que se enquadrar.
Exato. Ela é uma lei nacional e, inclusive, ela até vai além do nosso território, no sentido de que se você está armazenando o dado em outros locais fora do Brasil, ele ainda, por ser dados de cidadãos brasileiros, né, ele ainda sofre os efeitos da lei. Até porque, nesse mundo globalizado e digital que nós vivemos, aonde a informação é guardada, ela é bastante dinâmica, né? E essa discussão em termos de se haver uma legislação, ela já vem de muito tempo, né? No caso da LGPD, a LGPD é inspirada na GDPR, que é uma lei europeia, que começou a ser discutida lá em 2015, 2016 e que entrou em vigor na Europa em 2018, né? Então, já tem um tempo de maturidade aí muito grande. E ela se assemelha muito à GDPR, porque a GDPR também fala isso, né? Que o dado, a proteção de dados dos cidadãos europeus, por exemplo, ela vai através de fronteiras. Então, aonde estiver armazenado o dado de cidadão europeu, as empresas têm que se adequarem também, né? Então, não tem tamanho de empresa, né? O que acontece é que, às vezes, as penalidades vão ser proporcionais ao tamanho da empresa, né? No que tange o faturamento, esse tipo de coisa. A empresa, inclusive, vamos dizer, que não se adequar a essa norma, ela pode sofrer uma sanção violenta, né? De multa, um Exato, valor realmente alto. exato. Começa a agência, a ANPD, ela está com uma agenda, no momento, muito informativa. Ela está se ocupando de informar as empresas, vamos dizer assim, de evangelizar a respeito dos aspectos da lei, das necessidades, das obrigações, né? Mas ela já investiga vazamentos, né? Então, esses vazamentos recentes que nós tivemos, né, de janeiro para cá, nós tivemos pelo menos 3 vazamentos maciços de dados, e a ANPD já está se encarregando de investigar os mesmos, né? Ela tem, dentro da prerrogativa da lei, ela tem uma gradação de penalidades. Então, ela começa com uma advertência e ela pode escalonar para uma multa, que é proporcional ao faturamento, multas diárias. Ela pode, inclusive, publicar que houve o vazamento. Aí tem para a empresa aí um dano comercial muito grande, né? A partir do momento que aquele vazamento se torna público, ainda mais por uma denúncia de um órgão governamental. E aí vai escalando, né? Porque aí você também tem riscos jurídicos de processos judiciais daquelas pessoas que tiveram os dados vazados, né? Entendi. Edson, eu gostaria que nós vamos voltar nesse assunto já já com várias questões aqui, mas eu gostaria que você falasse sobre. Você passou 18 anos, né, no Reino Unido, com Exato. serviços financeiros, práticas anti-lavagem de dinheiro, proteção de dados, e você também tem participado da implementação de várias iniciativas regulatórias internacionais, principalmente na Europa. Esses conhecimentos que você está adquirindo extra-fronteira do Brasil, Edson, que tipo vamos dizer assim, de benefício que você pode trazer ao nosso país em termos de conhecimento? É porque, normalmente, o que ocorre? Nesse período que nós estivemos lá, o governo, tanto o governo britânico quanto o governo europeu, na elaboração de qualquer regulamentação, ele tem um aspecto bem longo consultivo, aonde a iniciativa privada e a sociedade em si, ela é convidada a participar ativamente. Então, nesses trabalhos, foram várias reuniões, seminários, workshops que nós participamos, né? Aonde os objetivos da regulamentação, que no caso, por exemplo, especificamente desse tema, que são serviços financeiros, o objetivo era combater a lavagem de dinheiro, e que financiava o crime e o terrorismo, né? Essa era a grande preocupação europeia, nesse fluxo de capitais. Então, eles tinham esse objetivo e estavam muito voltados para entender com a iniciativa privada na prática, quais eram os caminhos que possibilitavam essa lavagem de dinheiro.
Então, a gente aprendeu muito na questão da prevenção, da identificação dos padrões utilizados para se fazer lavagem de dinheiro, né, nas vulnerabilidades que aconteciam quando o dinheiro transacionava de um lado para o outro, né? E isso, a colaboração ali entre autoridades policiais, governo, entidades de classe e a iniciativa privada, as empresas que atuam no setor, enriquece muito, né? Amplia bastante a perspectiva. Então, a gente pegou essa bagagem e o intuito aqui, nosso aqui na Infinity, é justamente levar essa experiência em preparação, em planejamento, né, em consultoria, para que haja uma ação por parte das empresas, especificamente no setor de TI, né, na tecnologia, que é a nossa área, para que as empresas possam lidar de forma preparada e planejada com a situação, em detrimento de atuar de uma forma passiva, né, responsiva, ou seja, apagando incêndio. Né? Aqui na Infinity o nosso foco é atuar para as pequenas e médias empresas e levar para elas essa bagagem prática, né, de experiência e também de essa bagagem de tecnologia, para que elas tenham acesso a práticas e tecnologias e inovações que até então são tão disponíveis para grandes empresas. Né? É como se fosse democratizar e viabilizar o acesso dessas empresas a essa experiência. Porque o mercado internacional, Orley, ele vive um ritmo muito acelerado. Né? Então, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, na Inglaterra, a gente já tinha níveis de digitalização da economia, né, que a gente está observando agora aqui no Brasil com a questão da pandemia. Né? Tanto no aspecto comercial, do e-commerce, de compra, de transacionar com o cliente por meios eletrônicos, quanto na própria cultura das pessoas de consumir bens e serviços pela internet. Então, quando a gente está apto a fazer essa transferência de tecnologia e conhecimento de mercados que estão mais maduros, isso é muito benéfico, né, para o cliente que às vezes ainda não tem oportunidade de estar acessando essa tecnologia e essas práticas na Europa. O Edson, tem um prazo para que essas empresas, as pequenas e médias, um prazo para elas se adequarem a essa nova lei? Então, teoricamente, né, desde a promulgação da lei, ela tinha um prazo legal para entrar em vigor para permitir que todos se adequassem. Né? Esse prazo venceu, ele foi até prorrogado por questão da pandemia e outras questões do governo, né, de medida de alteração das medidas e tal. Né? Houve, acho que no sancionamento do presidente, aí a equipe jurídica do sindicato pode fazer um trabalho melhor do que o meu. Mas, assim, teve algumas tecnicalidades jurídicas que atrasaram um pouquinho a lei. A própria NPD só foi constituída posteriormente, né? E agora não. Agora as empresas, desde setembro do ano passado, as empresas já estão obrigadas a entrar em conformidade. O que existe agora vamos dizer assim, é um posicionamento da NPD de não multar até agosto desse ano. Porque conforme a gente conversou no início da live, eles estão num trabalho ainda mais educativo, mais didático, né? Mas a gente já pode esperar aí, dentro da realidade do cenário que nós temos hoje, que possivelmente a partir de agosto desse ano, a gente já deve começar a ver penalidades aí para empresas que caírem no radar da NPD. Lembrando que a gente não pode achar que vai ser uma fiscalização apenas por parte da NPD. A NPD já opera um canal de denúncias. Né? Então, qualquer cidadão brasileiro que tiver evidência que o dado dele foi vazado ou que houve uma violação, né? Porque a LGPD, mais que regular as empresas, o objetivo dela é dar garantias ao cidadão brasileiro, da proteção dos dados dele, da privacidade, né? De como esses dados estão sendo utilizados. Então, qualquer cidadão pode se ele sentir que os direitos dele foram violados, ele pode fazer uma denúncia. Né? Eu estou vendo aqui que a lei ela traz como princípios sensíveis
os dados pessoais referentes à saúde, sempre tratados pelos empregadores, dados sobre origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. E dá um alerta aqui: prepare-se e garanta a sustentabilidade da sua empresa. Isso é informação geral mesmo, né, Edson? Exato. Não escapa nada. Né? Existe uma... A todos nós, né, a gente sente isso no nosso dia a dia, quando a gente vai numa farmácia ou numa loja fazer compras. Existe uma avidez das empresas em capturar todo e quanto é tipo de informação no processo de venda de uma mercadoria. Então, você veja bem, com o advento das redes sociais, isso se tornou ainda mais, né? Antigamente, você às vezes recebia ligação indevida apenas pelo telefone. Hoje, você é bombardeado por mensagens indevidas em redes sociais, telefone, SMS, enfim. Porque há um grande esforço por parte das empresas de capturar a informação. Muitas das vezes, essa informação, Orley, ela é desproporcional com o objeto da venda ali. Então, se você imagina, você vai comprar um remédio, né, um remédio sem receita médica, e é coletado ali uma série de informações a seu respeito, na prerrogativa de se fazer um cartão ou alguma coisa de benefício. Né? A partir do CPF, né? O cara já te pede ali o CPF. Exato. E aí, é obrigado a dar o CPF, e aí, mas é sempre uma... e através do CPF vai complementando com outras informações. E ali, aquilo ali tem vários propósitos. Propósitos de inteligência de negócio, propósitos comerciais, de marketing, enfim. O que a LGPD afirma é que, para começar, você tem que ter uma transparência com o seu cliente, né? Do que você está pegando de dados e para que você vai usar, como é que você vai processar. Você tem que ser muito objetivo e claro em qual uso que você vai fazer daquela informação. Se é apenas no intuito do serviço ou do produto, ou se você tem outros interesses naquele dado. E também a LGPD fala que os dados que você está capturando têm que ser essenciais para aquela, tem que ser pertinentes àquela prestação de serviço. Então, você imagina você ir a uma loja para comprar um sapato e você começar a ser perguntado ali sobre dados que são sensíveis, né? Que é esses que você acabou de citar. Então, nós temos aí a categoria de dados pessoais, que seria seu endereço, telefone, e-mail, esse tipo de coisa. E você tem dados sensíveis, né, que são bem particulares seus e que podem até vir a ser objeto de alguma discriminação ou alguma seleção. Né? Então, a LGPD vem proteger isso, né? Regulamentar. Numa farmácia, por exemplo, já aconteceu comigo, não uma vez só, seu CPF, você dá o CPF lá, você é o Orley Moreira? O senhor ainda mora no endereço tal, tal, tal. A sua mãe é a Maura. Eu falei, porra, daqui a pouquinho é meu tipo sanguíneo, quantos filhos eu tenho, quantos netos e tal. É por aí. Engraçado isso, né? Exato, exato. E aí, o que a gente aprende, né, é que você imagina, no mundo cada vez mais digital, né, o crime está se tornando digital também. E isso é muito perigoso, porque enquanto você tem uma empresa física, né, a sua superfície que vai sofrer um crime, ela é muito local, certo? A partir do momento que você tem uma massa de dados que você está guardando dentro da sua empresa, né, e você está conectado na internet, essa superfície de ataque para o crime, ela passa a ser global. Então, você passa a ter um risco desse dado, uma vez que vaza na internet, né, a contenção desse dano é muito complicada, porque você tem hoje criminosos que estão atuando dentro da internet brasileira que estão do outro lado do planeta. Né? Então, é curioso porque ao coletar muitas informações das pessoas, dos cidadãos, proporcional ao volume de informações que você manuseia, tem que ser o seu investimento em segurança e infraestrutura, para você proteger essa informação. Né? Fazendo uma analogia, uma empresa que guarda importância em dinheiro, né, volumosas importâncias em dinheiro, ela tem que investir nas infraestruturas para proteger esse recurso. Então, com dados não é diferente. Se você capta
diversos dados de um cliente, e às vezes até exagerados em relação à sua prestação de serviço, né? Como é que se assegura para esse cidadão que o dado dele está devidamente protegido? Essa é a grande pergunta, né? Edson, como é que essa nova lei, entrando agora no nosso quintal, como é que essa nova lei afeta o setor de transportes? O setor de transportes, hoje, ele vive um processo de digitalização muito dinâmico e cada vez mais crescente, né? Os contratantes, as indústrias, os embarcadores, eles exigem cada vez mais interação com todo o processo logístico. Até porque faz parte da cadeia de serviços deles prestar essas informações para o cliente final deles, né? Então, eles demandam das transportadoras cada vez mais integração para que eles possam saber exatamente onde está a carga, o que está acontecendo. E o que a gente nota também é um aumento da interação de processos, onde cada vez mais as indústrias elas têm essa troca de dados dos processos delas com as transportadoras. Então, você note que isso causa um cenário muito especial, porque essas indústrias nas quais nós estamos falando, na maioria delas, elas são multinacionais, né? E se elas têm que atender a legislação na Europa, nos Estados Unidos, enfim, né, em mercados internacionais, elas acabam por repassar essas obrigações para as filiais brasileiras. E aí é aquela história, né, aquele velho ditado que a gente conhece, que a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco, né? Uhum. Então, a indústria, o cliente, o contratante, ele passa a ter uma preocupação muito grande com o transportador se o sistema de TI, né, de tecnologia, de informática do transportador é robusto o suficiente, é seguro o suficiente para que o contratante possa estar trocando dados com eles, né? Porque não adianta a indústria ter toda uma preocupação de segurança se na hora que ela envia esses dados para a transportadora, seja por razões operacionais ou gerenciais, a transportadora tem uma política de segurança muito frágil, né? As prestadoras de serviços, parceiros comerciais das transportadoras, também têm que se adequar a essa lei, não é, Edson? Exatamente, por conta dessa interligação que a gente está conversando, né? Uhum. Então, todo mundo que você troca dado, né, não importa o papel, lembrando que o dado é da pessoa que está sendo identificada, né? Então, vamos citar um exemplo aqui bem prático. Você imagine uma empresa, um membro do sindicato, que trabalhe com transporte de pessoas, né? Então, você veja que, às vezes, no contrato de trabalho com o contratante, lá eles vão passar lá uma lista de passageiros, ou até mesmo os dados do motorista que está conduzindo ali aquele veículo, né? Então, você note que, ao passar os dados do motorista, ali tem muitas informações que podem ser sensitivas a respeito do motorista, né? Então, se o parceiro que está prestando serviço para a transportadora não tem um regime de segurança, de infraestrutura de TI adequado, e houver um vazamento do lado dele, né? Aí você tem todo um comprometimento do processo, porque a transportadora pode sofrer aí um processo jurídico, um processo de penalidade, tanto da NPD, quanto um processo jurídico dos funcionários dela que tiveram os dados vazados, né? Num outro exemplo, você tem o caso aí de gerenciamento de risco no transporte, né? Onde você tem os parceiros aí que fazem a monitoria da viagem, né? Uhum. E se esses parceiros não tiverem práticas de segurança na TI deles, você veja bem, eles sabem onde o caminhão está, onde que a carga está, o que está carregando, né? Você imagina o risco, né, que isso representa se esse dado for vazado, né? Até para a integridade da carga, né? Se o embarcador, é meio difícil acontecer isso, mas pode ocorrer. Se o embarcador não se adequar à nova lei, o transportador pode ter problema? Olha, numa investigação da NPD, né, imaginemos que o embarcador ele esteja sofrendo uma investigação por um vazamento, né? Nesse processo investigativo por parte da NPD, pode ser que ela constate irregularidades nas pessoas que trocam dados junto ao embarcador.
Então, o que a gente pode concluir é que essas empresas passam a entrar no radar da ANPD, né? Porque ao responder questionamentos da agência, eles não vão ter como apresentar evidência de que estão em conformidade, né? Se não tiverem se preparado. Você já deu uma geral sobre isso, Edson, mas a gente gostaria de um pedido aqui. Como que se dá a adequação de uma empresa à nova lei? Então, normalmente a empresa ela tem um grau de exposição que precisa ter um envolvimento multidisciplinar dos vários departamentos da empresa, né? Começando pela diretoria, que tem que ter tem que ter um entendimento da gravidade dos desdobramentos que é não estar preparado, né? Não é um tipo de iniciativa, Arley, que eu não estou preparado hoje, mas semana que vem eu consigo pôr a casa em dia. Não, absolutamente. Exige das empresas um esforço coletivo, porque você tem que rever tudo, você tem que rever sua parte jurídica, então você precisa do envolvimento dos advogados, né, do escritório que te presta serviço. Ela passa pela contabilidade, porque o contador ele acumula ali muitos dados da empresa, né, então ele participa também. Departamentos comerciais, de marketing principalmente, né, que manipulam muitas informações, e principalmente os setores de TI, né, porque para você ter uma ideia, desde o momento que você capta o dado, né, que você preenche ali um formulário, a LGPD já está valendo. Né? Então você tem que rever o seu processo de captação, você tem que rever o treinamento dos seus colaboradores, as responsabilidades, tem toda uma adequação de processo que você tem que fazer. Todo o processo dentro da empresa que manipula dados, ele tem que ser revisto e, se for o caso, adequado para atender às determinações da LGPD. Então, o que a gente recomenda é que a diretoria da empresa, os proprietários, se informem, né, e, subsequentemente, haja o envolvimento das equipes, né, dos colaboradores e dos prestadores de serviço na revisão dos processos, dos instrumentos. No caso específico da TI, né, tem que se fazer um levantamento das vulnerabilidades, né, se as práticas de TI estão de acordo com as determinações que a lei exige da empresa, né? Então, assim, primeiro é um processo de diagnóstico, vamos dizer assim, né? Seguido esse processo de diagnóstico, entram ações mais concretas de reforma, né, dos departamentos, dos contratos, enfim, de toda a operação da empresa. E depois, vamos dizer assim, a terceira fase, que é também igualmente importante, é uma fase de monitoramento, onde você tem que estar constantemente, né, vigiando e supervisionando para que aquelas implementações, aquelas ações, elas tenham continuidade. Né? Porque senão não adianta você ter todo esse investimento de tempo e recurso se você não tem um acompanhamento, se aquilo ali está sendo seguido. Tem uma pergunta aqui, Edson. É alto o investimento financeiro para uma empresa se adequar a essa LGPD? Olha, Orley, depende muito do estágio que a empresa se encontra, né, no momento. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem empresas que, infelizmente, veem a TI como um centro de despesa. Eles não veem a tecnologia da informação como um diferencial competitivo ou como uma parte essencial do negócio. Né? É um investimento mesmo. Exatamente. Então, dando um exemplo simples, hoje, dentro do transporte, né, o objeto de operação, a ferramenta de operação da empresa não é apenas o veículo. Né? Sem tecnologia, sem servidores, computadores, a empresa simplesmente não consegue operar. Então, a tecnologia ela é tão essencial quanto os veículos. Né? Então, depende muito de como está a situação da empresa. E aí, você tem aí formas, né, de investimento, que seria, de repente, adotar uma tecnologia de computação em nuvem, para você não ter que imobilizar tantos recursos, né, de uma vez só. Mas eu diria para você que, se a gente pudesse traçar um paralelo, é o que a pandemia trouxe de desafio para as empresas. Ou seja, quem já não tinha uma possibilidade de trabalho remoto, teve que fazer um investimento
de maneira relâmpago, né, muito imediata, para continuar operando. Então, aquelas empresas que já tinham ali uma preocupação com trabalho remoto, com flexibilidade, elas tiveram um caminho financeiro mais tranquilo para essa mudança. Então, eu trago esse paralelo aí para a gente poder ter uma noção. Né? O home office também, né, não foi uma novidade, mas foi um modelo de trabalho que está sendo amplamente explorado, né, com sucesso, né? E Uhum. a LGPD também, de certa forma, agora ela modifica um pouco, né, para atender esse pessoal de home office, que aí as informações elas se espalharam, vamos dizer assim. Exato. Então, assim, existe uma facilidade, né, as pessoas poderem trabalhar de casa, mas isso traz uma superfície de exposição muito grande. Vou te dar um exemplo. Houveram empresas aqui em Uberlândia que no início da pandemia não estavam preparadas para o trabalho remoto, né? E numa situação de emergência, pegaram os computadores corporativos, colocaram num Uber, né, num táxi, e mandaram o funcionário para casa com o equipamento da empresa. E nós estamos falando dessa prática em larga escala. Nós não estamos falando de 10 pessoas, 20 pessoas. Nós estamos falando aí de empresas que fizeram isso com centenas de pessoas. Né? E aí o risco que se tem é que você imagina, esse computador ele foi configurado para trabalhar no ambiente corporativo. A partir do momento que você leva esse computador para casa das pessoas, né, lá não tem o mesmo rigor de segurança. Então, aqueles dados que são da empresa passam a ficar expostos, né, na residência dos funcionários, dos colaboradores, sem controle nenhum. Né? Porque lá na residência daquele colaborador não tem um analista de TI lá se certificando da segurança da rede dele. Então, você tem aí riscos de vazamentos de dados que são bem concretos, são bem reais. Nós tivemos um caso na Inglaterra, né, e aí aquela pergunta que você fez lá no começo é bem pertinente, porque houve uma discussão na Inglaterra, inclusive, de fornecer aos colaboradores que trabalhavam de casa uma trituradora de papel. Porque o colaborador imprimia ali documentos importantes com dados sensíveis e ao manusear esses documentos que eram impressos em casa, ele descartava isso na lixeira sem destruir, né? Então, ali estavam informações financeiras, informações bem sensíveis. Então, começou a haver essa discussão, principalmente no mercado financeiro, de fornecer trituradora de papel para que o pessoal pudesse descartar em casa qualquer relatório que imprimisse de maneira segura. A gente vê muito isso em filme policial, né, de agente secreto, essa coisa toda. Né? O Edson, você tem conhecimento se já existem ações e decisões judiciais envolvendo essa nova lei? Então, no momento, devido a esses 3 vazamentos que a gente teve, né, por curiosidade, tivemos até um vazamento do próprio Ministério da Saúde, né, para uma prática bem, vamos dizer assim, no mínimo amadora do pessoal que estava responsável pela parte web do Ministério da Saúde, e houve um vazamento considerável de informações, o que é um mau exemplo muito grande do governo, né, como dentro do papel de regulação do mercado. Mas nós tivemos 2 grandes vazamentos da vulta aí de mais de 200 milhões de dados de pessoas, né, que estão sendo já investigados pela ANPD, visto a proporção do vazamento. Né? No que a gente chama aí de dark web, que é essa internet oculta, né, onde acontecem aí atividades ilícitas, você vê facilmente aí a oferta de dados comerciais, de bancos de dados de empresa, né, para todo tipo de utilização, que seja uma espionagem comercial ou até um aproveitamento dessa base de dados para outros fins, né, de publicidade, enfim. Não obstante a gente receber tanta ligação e tanto e-mail de spam de empresas que a gente nunca teve contato. Edson, infelizmente o nosso tempo já está no talo aqui, está esgotado, mas você tem ainda um tempo para as suas considerações finais. Então, primeiro agradecer ao sindicato pela oportunidade, né, e deixar aí a nossa disponibilidade para futuras lives, porque isso é um assunto bastante amplo, né, então a gente tem
pode Com certeza. contribuir bastante aí com os membros, com mais informações, né? A gente fica à disposição se houverem dúvidas ou quaisquer comentários. E fica aí, assim, a orientação para as empresas para que busquem mais informações sobre a LGPD, que levem bastante a sério, porque, diferente de outras leis que foram implementadas, haverão pressões, não só governamentais de fiscalização, mas haverá cobrança dos fornecedores, clientes e parceiros para que essas medidas sejam implementadas, né? E também existem benefícios diretos e indiretos da adoção da LGPD. No quesito de que se você tem lá uma infraestrutura de tecnologia, que se você tem práticas de segurança, você vai mitigar a questão de ser atacado por um hacker, de ter interrupção do funcionamento da sua empresa, né? De sofrer espionagem comercial e toda forma de problemas, né? De não ter uma segurança bem montada, bem efetiva. Muito bom. Queremos agradecer primeiramente a você, Edson, pela disposição sua em participar aqui com a gente. E tenha certeza que logo, logo nós vamos chamá-lo novamente, viu? Nós estamos à disposição. Na nossa pauta aqui ficou muita coisa pendente, muito assunto interessante. Mas esse aperitivo que você deu aí, vamos dizer assim, foi excelente, muito bom mesmo. A gente tem certeza que, para quem assistiu, obteve informações preciosas. E quem não assistiu perdeu, mas tem ainda a oportunidade de assistir no IGTV do Instagram, entendeu? Que está à disposição. Te agradecemos muito e aguarde um novo convite logo, logo. Muito Muito obrigado, obrigado, Edson. Erlei. Foi um prazer. Tudo de bom.